Quem está com a gente aqui hoje é a nossa querida nutricionista, Luciana Mara. A Luciana, a gente conversando com ela, a gente tem várias nutricionistas maravilhosas que a gente traz para o programa. São nutricionistas que merecem o nosso respeito. Aí, conversando com a Luciana deixou bem claro pra gente que ela, como nutricionista, ela tá fazendo um jejum de forma saudável nessa quaresma. E tem muita gente que tá fazendo jejum. Mas será que você sabe como deve ser feito esse jejum? De repente você depende de remédios, de repente você é uma pessoa que não se alimenta direito como deve ser. Muitas vezes você quer entrar num jejum, mas você vai acabar parando no meio da caminhada. O que que você precisa? De dicas para você saber como cumprir o jejum de forma saudável, não só na quaresma. Eu acho que esse jejum que nós vamos hoje apresentar para vocês é para todo o público. Porque a gente sabe que também os evangélicos, os crentes, eles também têm a prática do jejum para os propósitos. E dessa forma a gente entra num todo. Você sabe como jejuar? Você sabe como você pode jejuar com a comida, com o que você come no dia a dia? Olha aqui uma mulher que está jejuando. Você começou desde o primeiro dia? Isso, gente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu estou fazendo jejum. Desde o primeiro dia? Isso. E aí a gente precisa explicar para quem está em casa como é que as pessoas podem cumprir realmente essa meta. São 40 dias. E você está jejuando e vai jejuar os 40 dias? Isso. E como existem vários tipos de jejum. Cada Vamos pessoa... explicar para quem está em casa que tipos de jejuns são esses. Existe o jejum que faz total de restrição de carne, de doces, de bebidas alcoólicas. E existe a restrição que você faz com uma refeição ou escolhe aquele alimento e retira. Mas aí tem que ter cuidado. Eu estou acompanhando muitos pacientes que estão fazendo jejum e praticante de atividade física tem que ter cuidado. Por exemplo, quem faz a restrição total de carne, tira os 40 dias total, carne vermelha e ave. Existe esse jejum total também da retirada da carne. E para algumas pessoas isso deve ser visto por conta, se precisa de uma suplementação ou ver outros derivados que possam cumprir também, suprir a necessidade. Isso que você está falando é tão sério porque existem alguns suplementos que mesmo que você tire a carne, ele está ali. E aí, de repente, que jejum é esse que você está fazendo? Tem que ter alguns cuidados, né? Quando você fala do jejum dos 40 dias, quais seriam, assim, as dicas para a pessoa cumprir esse jejum? Vai depender, eu estava agora há pouco falando de pessoas que dependem de remédios, né? De pessoas que têm alguns problemas de saúde. E muitas vezes a alimentação vai impactar, vai trazer algum problema ali se ela, no caso, entrar num jejum total. Tem pessoas que entram num jejum total, por exemplo, durante a manhã, não vou tomar café, nem vou tomar o lanche e só vou almoçar. E tem pessoas que passam o dia quase todo, só vou beber água. Isso é sério. Os 40 dias, geralmente as pessoas costumam fazer o jejum só de manhã? Ou tem horários? Como eu falei, existem alguns casos. Por exemplo, você pode tirar ou total ou parcial. Isso vai depender muito de cada pessoa. Tem gente que gosta de tirar total, tem gente que tira só uma refeição, tem gente que corta o doce. Por exemplo, o meu caso, eu cortei a carne vermelha e o doce. Mas também você não está fazendo os exercícios? Mais ou menos. Mas assim, você tirou a carne vermelha, o que você pode substituir não sendo carne? No meu caso, eu não tirei ave. Mas existe também as pessoas que tiram total. Os dois. Isso, e por isso, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela está fazendo... Deixando a ave para o exercício é maravilhoso, isso, né? Tirou total. Tirou total. Só que quem pratica atividade física desmaia, sente fraqueza, não consegue. Nesse caso, tem que procurar uma pessoa da área da saúde, nutricionista, para acompanhar de pertinho, porque não vai conseguir. Ou mudar o tipo de exercício, né? Isso, tentar uma carga bem menor, mas é nítido. Quando retira, porque a maior carga de força para quem está praticando atividade física de reconstrução muscular está na carne vermelha ou no frango. E quando retira de uma vez, sente aquele impacto. Vamos então falar para aquelas pessoas que estão em casa, qual seria o jejum? Não digo nem se a palavra certa é correto, mas qual seria o jejum assim apropriado para a pessoa cumprir os 40 dias?
Eu costumo dizer que tem que ser o jejum que você vai conseguir fazer e não vai afetar a sua saúde. Porque tem que sim ser uma abstinência, é uma entrega, tudo bem, mas que não te atinja em relação à sua saúde. Porque eu sei que é um propósito, mas que também o propósito em si não vai te deixar mal. Pode acontecer de você fazer esse jejum tirando a carne e aí o que, por exemplo, você passou a acrescentar na sua vida? Vamos falar do seu jejum. Você tem feito isso nos almoços, no jantar, em todos os momentos que tem uma carne ali, você já não come? Em relação, eu tirei total a carne vermelha. Então, em qualquer momento que você for comer, não pode ter carne? Eu tirei a carne vermelha, mas eu não tirei o frango. Carne ave, não tirei também o ovo. Tá tudo bem. Tudo beleza. Nesse caso, quem tira totalmente carne vermelha e frango, a gente tenta acrescentar mais a quantidade de ovo, aí tem que ter só um pouquinho de cuidado com a quantidade por conta das calorias. Porque tudo conta. E o que a pessoa pode passar a trazer para essa alimentação saudável? A gente sabe que o peixe está aí. Isso, em relação ao peixe, tem muitos peixes maravilhosos. Só por conta do peixe, eu como peixe, mas logo fico com fome, porque a digestibilidade dele é bem rápida. Ou não aguenta comer 2 dias seguidos. Isso. Por exemplo, se eu como peixe num dia, confesso pra você que não consigo comer no dia seguinte, não sinto nem um pingo de vontade de comer peixe no dia seguinte. Só naquele dia, eu tenho que esperar pelo menos 2, 3 dias para eu querer comer novamente. Por que isso acontece? É mais a questão do paladar. No seu caso, come um dia já no outro não quer. Mas aí entra a questão das preparações. Se for feita variação, um dia cozido, outro dia uma peixada, outro dia... Acho que é essa variedade que faz a diferença, né? Isso. E realmente a gente fica com fome mais rápido. Já o frango também é um também que se for para comer todo dia, não dá. Isso é de pessoa para pessoa, né? Com certeza, porque eu amo frango. Se eu posso comer todo dia, não abuso. Muito bom. O que a gente pode, então, continuar fazendo em termos de alimentação para a gente até esquecer aquilo que a gente tirou? É complicado. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tirei o doce. Eu sou nutricionista, mas eu gosto de um docinho. Tirou o doce também? Tirei o doce total. A gente sente falta porque você tem aquele vício. Quer dizer que a gente pode doce. Mais tomar sorvete. As amigas não podem mais tomar sorvete. Pelo menos nesses 40 dias, não, né? Esperar um pouquinho. Toma café sem açúcar. Tem que Suco sem açúcar. E isso dá um susto no corpo. Quando você tira, você tem aquele costume de comer. Mas é interessante em relação ao doce. Você tira, o corpo na mesma hora vai desintoxicando. Porque querendo ou não... Desinflama? Isso. Por exemplo, tirar a carne de uma certa forma, quais são os benefícios desse corpo? A carne em si tem os pós e os contras, porque ela tem uma digestibilidade um pouco mais lenta e algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Mas para praticante de atividade física tem o pós e os contras também, retirar essa carne, porque eles precisam. Mas também existe a questão da suplementação e outros tipos de proteína que podem também ser inclusos. Nesses 40 dias de jejum, corre o risco de você voltar desse jejum não querendo mais esses alimentos? Sim. O açúcar, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que tiraram o açúcar em jejum e nunca mais quiseram açúcar em nada. Isso é verdade. A primeira semana eu costumo dizer que é a mais difícil. Qual é o perigo, por exemplo, de quem pretende entrar nesse ritmo de tirar esses alimentos de uma certa forma do organismo? A gente sabe que o excesso de açúcar não faz bem. Sabemos também que o excesso de todas as coisas, mas tirar totalmente não se torna perigoso também, não? Sim, por conta da hipoglicemia, existem alguns casos que também não podem tirar. Por exemplo, tem gente que nem fruta, que é um pouquinho doce e não come, mas aí também já é o extremo. Porque nas nossas frutas tem o açúcar, mas tem gente que até isso corta. E o nosso corpo, ele precisa, sim, do açúcar. Não industrializado, mas o açúcar mais natural. Então, retirar totalmente já aí também é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá. Eu queria só que você pudesse falar para quem está em casa. As horas do jejum de alimentação, o momento. Vamos falar um pouquinho desse jejum. De repente você pode fazer um jejum para não comer fruta só num determinado horário, mas nos outros horários você poder? Sim, existe a compensação. Por exemplo, quem tirou o café da manhã, na refeição seguinte, tenta dar uma compensada, não no exagero, mas também num colorido, para te suprir de nutrientes, para não te deixar, vamos dizer,
Mais fraca, porque eu estou acompanhando algumas pessoas que estão tendo um pouco de dificuldade, porque restringe demais e não pode, o corpo ele pede. E essa história de jejum é você matar a carne. Então, assim, se você tem vontade de comer aquele alimento e você coloca na sua cabeça que você não vai comer de manhã, mas você vai poder comer à tarde, fica um jejum assim meio que comprometido, né? Isso. O bom é quando você tira e sabe que não vai poder comer em nenhum momento do dia. Aí é um jejum mais firme, né? Isso. Bom, depois desses 40 dias, você já tinha feito um jejum assim, mesmo como nutricionista? Ou é a primeira vez? Eu já tenho a prática de fazer jejum antes, só que esse ano eu fiz mais restrito. Pronto. Quais foram os benefícios e os cuidados que você teve e que você orienta as pessoas a ter quando o assunto é alimentação? Por exemplo, tem gente que, eu vou fazer os 40 dias com um propósito e tal, mas quando termina, volta, tipo assim, eu vou comer tudo. E vê assim, não vê quantidade e vai querer comer tudo. Acontece muito, o corpo, ele vem com aquela sobrecarga, muita gente passa mal, fica inflamado, começa a ter problemas gastrointestinais, porque é como se você estivesse ingerindo uma bomba. Você tirou e de repente você vai demais, come demais. E isso atrapalha muito a digestão. Teve muita gente com refluxo, atrapalha muito nesse caso. Tem só que ter cuidado, porque quando voltar... E também tem a questão que às vezes a gente volta e não sente falta porque passou 40 dias sem. E aí é maravilhoso. Então, assim, para a pessoa não deixar de cumprir o jejum, a dica é... O primeiro momento que eu sempre falo, tem que estar bem aqui, para o restante estar bem. Se você tem um propósito, primeiramente, o propósito está aqui, mas você também tem que saber até aonde você consegue ir. Não existe essa questão, eu quero, tá bom, vamos fazer. Mas também existe a questão aonde o seu corpo suporta, até onde, por exemplo, quem toma medicação pela manhã, cortar e só pode tomar junto com a alimentação, o remédio, isso atrapalha. Então tem que ver o horário certo, não vai me atrapalhar na minha saúde. Então procura outra forma de fazer o jejum. E não só passar mal, né? Às vezes as pessoas fazem um jejum que elas vão trazer problema, como você falou, de refluxo e ter problemas até de gastrite. Isso. Então você tem que realmente ter muito cuidado. E o jejum, gente, não é para andar divulgando. A gente trouxe hoje a Luciana porque a gente precisava falar sobre jejum para a gente ajudar você que está do outro lado, para que você cumpra e vá aos 40 dias jejuando. Mas eu quero dizer desde já para vocês, é algo que você deve, olha o que ela falou, que você esteja de bem com a sua mente. Por quê? Porque é uma responsabilidade sua e o benefício também é para você. Se é para alguém, esse jejum seu, alguém que, enfim, que você comprometeu esse seu jejum, mas de todo jeito a responsabilidade é tua. É você que vai sentir tudo, né? Isso, e sem contar que existe o jejum e existe a parte de quem está fazendo a madrugada, existe o sono. É muita coisa que envolve, por exemplo, quem acorda mais cedo vai sentir fome mais cedo, aí entra naquele jejum, aí não toma café, aí vai pro almoço, aí pula refeições, acaba passando mal. Eu já vi um caso que teve que ir pro soro, porque fez total. Nossa, total, acredito que deve ser muito perigoso. Isso, por isso. Nem água. A água estava bebendo, só que foi uma drástica tirar a nutrição, não tem condição. O corpo da gente ele precisa ser nutrido. Existe também o jejum pão e água. Existe o jejum que é da Bíblia, existe o pão e água, que tem essas pessoas que sim praticam esse jejum a pão e água. Mas isso também tem que ser visto. Por exemplo, uma pessoa que tem patologia, fazer o jejum a pão e água... Eu me daria muito bem. Tem que ser bem visto. Eu adoraria. Tá aí, pão e água, seria bem interessante. É bem restrito. Mas muitas pessoas se dão bem, mas também tem muita gente que não pode, tenta fazer e acaba interferindo na saúde. E não é isso que a gente quer, nem é isso que você deve fazer com a sua saúde, tá bom? Olha quem tá falando, uma nutricionista. As pessoas que quiserem mais orientações, que quiserem conversar com você, vamos falar do seu Instagram, porque tem muita gente aí que entrou hoje, que ainda não tinha visto a Luciana e hoje está aqui conferindo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, é nutri_lucianamara. Pode mandar mensagem no direct ou no link da bio tem meu número de WhatsApp. Pode entrar em contato que eu estou aqui para ajudar todos vocês. Obrigada, tá, Luciana? Maravilhoso, gente. Olha ali, ó.
Quaresma, como cumprir esse jejum de verdade, de forma saudável. Só com a dica da nossa nutricionista Luciana. Muito bom. Ai, que maravilha.